Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra que está escrita no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 8. Nós vamos iniciar a leitura, irmãos, a partir do versículo 18. Mateus 8, verso 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda de além. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos do sepulcro. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Amém. Queridos irmãos, estes relatos foram escritos por Mateus, que nessa sua descrição é uma sequência de acontecimentos junto ao Senhor Jesus, que pode se descrever, ou podemos entender por isso, que as pessoas que acompanhavam o Senhor, havia ali, como diz aqui, uma grande multidão. As pessoas andavam após o Senhor Jesus, movidas pela curiosidade de verem as obras que ele fazia, pois a cada momento surgia um episódio qualquer
motivo para que Deus mostrasse o seu poder através do seu Santo Filho. E o que acontecia realmente era isso, que Jesus operava milagres, fazia maravilhas, mas as pessoas tinham dificuldade de poder admitir que realmente ele era o Filho de Deus. Eles olhavam tudo aquilo, achavam que era uma obra magnífica, mas poucos eram aqueles que seguiam o Senhor, mas com a intenção de salvar-se, compreendendo que o trabalho do Senhor ali dizia respeito à salvação exclusivamente. Os milagres, as obras que ele operava, era para mostrar a misericórdia de Deus e o poder que estava em Cristo, o Filho de Deus. Mas a finalidade era salvá-los. Mas eles também não conseguiam compreender isto, porque quando se falava em salvação, eles imaginavam que a salvação era a liberdade da servidão que estavam sob o domínio dos romanos, de modo que dificilmente eles entendiam que falava de vida eterna, fora deste mundo cheio de pecados. Então, Mateus escreveu isto aqui, já tem outros assuntos antes, mas o que veio avante foi isto, como devemos seguir a Jesus. Então o Senhor Jesus, vendo aquela multidão grande, ele ordenou para eles passarem para o outro lado do lago onde eles estavam. E quando ele disse isso aí àquela multidão, veio um escriba. Escriba era profundo conhecedor, irmãos, da lei, conhecia muito bem a esperança que havia nos judeus, de que um dia haveria de nascer o Messias. Falavam com ele, mas não podiam entender que era ele. Então, talvez pensando em querer agradar ao Senhor, esperando de fazer uma proposta e o Senhor recebê-la e até manifestar ali alguma alegria, uma gratidão até por alguém que queria acompanhá-lo. Talvez pensasse isso. Então disse: Senhor, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Talvez querendo dizer, eu tenho visto tudo o que estás fazendo, as maravilhas que operas, as coisas tão magníficas que nunca ninguém fez isso por aqui. Então, onde tu fores, eu quero também te acompanhar. Esperando que o Senhor Jesus dissesse: seja bem-vindo, estou feliz de encontrar um escriba que quer me acompanhar. Mas o Senhor sabia o coração, com que espírito este escriba estava falando. Então ele não escondeu, irmãos. O Senhor Jesus mostrou a realidade. Ele disse assim: bom, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você quiser me seguir, essa é a condição. Não é porque você vê maravilhas, você vê essa alegria toda, esse prazer, tudo isso que acontece aqui, que é sempre assim. Você veja que a raposa, que é um animal tão vil, não tem valor nenhum, ela tem um lugar, um ninho, um buraco onde ela vive, uma cova onde ela se esconde e dorme. E os passarinhos têm ninho, mas eu, nem um travesseiro para pôr debaixo da minha cabeça eu não tenho. Mas se você quiser me seguir, é desse jeito. Glória ao nome do Senhor. Então, os irmãos, vejam que as coisas, aos nossos olhos, muitas vezes podem até nos enganar. A pessoa às vezes fala conosco com um espírito, com um sentimento já
pensando uma outra coisa, mas as palavras podem até nos agradar. Mas o Senhor Jesus, Ele não se convence com simples palavras, porque Ele conhece o coração de cada um, e de longe os pensamentos, de modo que ao Senhor nada se pode ocultar. É claro que é bom que haja nas pessoas predisposição para seguir ao Senhor, mas isso deve ser com integridade, com sinceridade. Não querer agradar ao Senhor com conversa, com palavras. Vai orar: Senhor, eu quero ser um melhor crente, eu quero te servir, Senhor isso e Senhor aquilo. Mas o Senhor está olhando o coração da pessoa, e muitas vezes está vendo que não há integridade na pessoa. Ele está falando uma coisa, mas lá no coração é outra. Glória ao nome do Senhor. Integridade, irmãos, é uma virtude que não pode faltar nas pessoas que querem seguir ao Senhor. Porque na integridade da pessoa não quer dizer que não apareçam defeitos. Integridade não esconde defeito. Integridade mostra o que é, que pode ser virtude, qualidade, e podem ser defeitos. Mas diante de Deus, o Senhor diz a palavra que Ele ama a verdade no íntimo. Glória ao nome do Senhor. De modo que nós estamos hoje, irmãos, ouvindo a palavra de Deus. Não é necessário dizer: Senhor, eu quero te seguir pela vida ou pela morte. Não precisa dizer isto ao Senhor. Mas diga ao Senhor: Senhor, me ajuda a te seguir, porque eu quero te amar todos os dias da minha vida. Glória ao nome do Senhor. Então, para os irmãos ver a diferença que existe no ser humano. Havia por ali os outros que estavam juntos, e o Senhor então olhou para ele e disse: você segue-me? Ele disse: Senhor, permita primeiro que eu vá sepultar meu pai. Meu pai morreu, eu tenho que ir no enterro dele. Eu vou primeiro, vou atender a essa necessidade. Depois, se der tempo, aí eu vou te seguir. Bendito seja o Senhor. Mas Jesus, olhando, disse para ele: olha, segue-me e deixa aos mortos ou sepultar os seus mortos. Irmãos, não vamos entender que houvesse no Senhor uma falta de naturalidade e de humanidade. Não é isto. É que o que o Senhor estava falando é que não deve haver na vida de ninguém nada mais importante do que seguir ao Senhor. Ainda que haja na nossa vida muitos comprometimentos, muitas coisas que ocupem o nosso ser, nossos pensamentos, tudo, mas devemos de ter mais alto a responsabilidade de seguirmos ao Senhor fielmente, de não negar ao Senhor e não trocar por nada esta bendita graça. Porque o Senhor ama aqueles que são fiéis. Isso não quer dizer, irmãos, que o homem não podia ir no enterro do seu pai. Mas ele não devia de apresentar uma circunstância mais forte do que seguir ao Senhor. Que não haja na vida de ninguém nada que seja mais importante, mais forte, de maior valor do que seguir a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bendito seja o Senhor. Depois, irmãos, registrou aqui também Mateus outro episódio importante. Entraram então no barco, como ele havia dito. Ele convidou para passar da outra banda, do outro lado do lago. Ele ordenou. Aí entraram no barco e foram remando o barco para chegar do outro lado. O Senhor Jesus, enquanto os discípulos remavam, ele descansou e dormiu. Estava tranquilo, dormiu. E levantou-se ali então uma grande tempestade, que parecia que o barco ia afundar.
E os discípulos usaram os recursos que tinham, mas chegou a hora que não tinha mais o que fazer. Aí correram e foram despertar o Senhor. Senhor, desperta-te, nós vamos afundar aqui, vamos morrer todos. O Senhor Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? Vocês têm tão pouca fé. Vocês acham que esse barco vai afundar eu estando aqui com vocês? Se vocês estivessem sós, poderia ser até que ele naufragasse, mas eu aqui com vocês, podem ficar tranquilos que onde eu estiver o barco não afunda. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, aqui era de fato um barco e era no mar, mas agora trazendo isso para a nossa vida espiritual, é a nossa vida terrena também. Cada um de nós vamos remando o nosso barco, a nossa vida, vamos levando. E a hora que estamos num tempo de mar calmo, tudo é tranquilo, parece que o barco anda sozinho, dá até para descansar. Mas isso não é sempre. De repente, por qualquer circunstância, aparece um vento, aparece uma tempestade e a coisa muda. E nós começamos a empregar o que conhecemos, usar o recurso que temos, mas chega uma hora que acabam os recursos e acaba até a esperança. Bendito seja o Senhor, e feliz é aquele em cujo barco o Senhor está. Porque quem está sozinho, irmãos, corre o risco de perecer. Mas bem-aventurados agora, quem estiver ouvindo esta palavra e puder conferir consigo no seu coração: o Senhor está comigo, sinto que o Senhor habita em mim. Então, irmão, então, irmã, não temas, porque tu não irás perecer neste mundo. Bendito seja o Senhor. É claro que as aflições vêm, mas eles estavam vendo maravilhas. Irmãos, dentre os 12 discípulos, pode ser que alguns deles estavam chorando até de medo, mas talvez tivesse alguns que ficavam olhando o Senhor. Bom, se afundar ele vai morrer também. Mas eu acho que ele é o Filho de Deus. Por quê? Por tudo que eu já vi ele fazer, tudo que eu percebo que ele faz, eu já vi a glória de Deus sobre ele. Não vai afundar. Santo é o Senhor. Creia, irmandade, que onde o Senhor Jesus habita, não há naufrágio. Glória ao nome do Senhor. Ninguém vai naufragar na fé, onde Cristo, o Filho de Deus, habita. Então agora, olha, quem é que está no teu barco? Bom, sou eu, comigo anda minha família, meu esposo, minha esposa, meus filhos, nós todos estamos batalhando na mesma esperança, na mesma fé. Bendito seja o Senhor. Então ajuntem-se, creiam que o Senhor existe, que Ele é vivo, que o seu poder está, Ele tinha um poder ali sobrenatural, irmãos, porque Ele mandou o vento parar de soprar e o mar parar de se mexer. Bendito seja o Senhor. Mas o poder dele não era só isso, porque antes dele subir ao Pai, ele disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Não falta poder para o Senhor governar este mundo. Santo é o Senhor. Tudo o que sucede está debaixo das ordens de Deus. Vem um tsunami, Deus ordenou. Vem um terremoto, Deus está olhando. Vem um fogo que queima tudo, o Senhor está olhando. Vem tempestades, o Senhor está vendo. Isto que se levantou no mundo, Deus está vendo. Santo é o Senhor. Fiquemos firmes no Senhor, irmãos. Mas não vamos fazer como fizeram aqui. Os irmãos querem ver uma coisa? O que é que fizeram com o Senhor?
E depois de ter visto uma grande obra, onde viviam os Gergesenos, tinham lá, irmãos, havia lá 2 homens possessos de demônios, terríveis, violentos, viviam lá nos cemitérios. Aliás, num cemitério, ninguém podia passar por lá porque eles agrediam, todo mundo tinha medo deles. Mas quando o Senhor Jesus desceu do barco com os discípulos nessa terra, logo agitou-se o maligno, ou aquela multidão que não eram só, porque tem isso, irmãos, o príncipe das trevas, há momento que ele mesmo se manifesta e cria um domínio forte na vida de uma pessoa, numa casa, numa família, numa cidade, numa nação. Mas há momentos que ele manda espíritos, e vem de tudo quanto é natureza de espíritos malignos, porque ele alimenta-se da maldade usando do ser humano. Esses pobres homens estavam ali debaixo do domínio, vai saber de quantos espíritos que carregavam os corpos desses pobres homens que viviam no sofrimento de miséria. Mas o Senhor Jesus, quando desceu e olhou, eles de longe olharam e já gritaram, irmãos, porque o adversário não resiste à aproximação do Filho de Deus. E se a Irmandade considerar, saibam que cada um que o Senhor chamou nesta graça, perdoou seus pecados, limpou dos pecados que tinham, o corpo agora foi lavado, e desceu nele, e manifestou, e veio fazer morada nele o Espírito Santo. Por onde ele anda, ele é uma luz nas trevas, e não há espíritos de demônio que resista à presença de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. E eles gritaram e disseram: vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Então, antes do Senhor mandar eles sair, disseram: se nos expulsas, permita-nos que entremos nesta manada de porcos. Cerca de 2.000 porcos estavam lá pastando, irmãos, comendo no pasto. O Senhor Jesus disse: ide. E eles foram, irmãos. Tantos espíritos eram que tomaram todos aqueles porcos e lançaram-no no abismo, no mar, e morreram todos. Os moradores aqui desse lugar, sabendo disto, deveriam de levantar mãos aos céus e dizer: graças te damos, ó Deus, que lembraste de nós, mandaste o teu filho chegar aqui nesse lugar que ninguém chegava aqui. Vivíamos sofrendo por causa destas pessoas tomadas por estes espíritos que não dava sossego para ninguém. Quantos que foram agredidos por eles, nós tínhamos medo de dia e de noite dessas pessoas, e chegou aqui o teu filho, e expulsou esse mundo de espírito maligno, e correr atrás e agarrar o Senhor e dizer: não sai mais daqui, fica conosco. Mas não foi isso que aconteceu. Retira-te de nós, não fica aqui não, deixa nós sozinhos. Ah, queridos irmãos, quantos que são beneficiados pelos favores de Deus, pela bondade de Deus, alcançam maravilhas. Quantas vezes que se ora para alguém que não conhece o Senhor, e o Senhor vem e cura, liberta, faz um bem, e depois a pessoa vira as costas para o Senhor e faz como fizeram os gergesenos: retira-te dos nossos termos, deixa nós aqui sozinhos. Mas esta multidão que está aqui jamais disseram isto, ao contrário: vem, Senhor Jesus, vem, porque nós te adoramos. Glória ao nome do Senhor. Os gergesenos foram libertos.
mas ficaram à mercê de outros espíritos. Mas esta multidão que agora está adorando a nosso Deus em espírito e em verdade, foram libertos e receberam o poder de vencer o pecado. Igreja reunida agora, não ceda ao pecado, não ceda à tentação, porque o poder de Deus se manifesta em vós. Paulo, irmãos, por causa da prova, se desiludiu. Chegou num momento que ele não aguentava mais, porque olhava quanto que eu tenho trabalhado por esse povo. Sofri perseguição. Fui tirado numa cidade aí por um cesto para escapar, porque eles queriam me matar. Me açoitaram várias vezes. Andei por esses desertos, com medo, com risco de morte pelas feras, perseguido, odiado por muitos. E agora que eu estou aqui, estou sofrendo com um tentador que me esbofeteia de dia e de noite. Orou o Senhor uma vez, o Senhor não respondeu. Orou a segunda vez, Senhor, livra-me deste mal que me faz sofrer. O Senhor não respondeu. Terceira vez voltou aos pés, Senhor, eu te rogo, livra-me deste tentador que me faz sofrer tanto. Lá veio a voz de Deus, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Será que tem alguém que ouvindo esta palavra acha que a graça é pouco? Não é o bastante a graça do Filho de Deus na tua vida? Se te falta alguma coisa, seja agora agraciado por Deus, agraciada por Deus. Santo é o nosso grande Deus. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Aí ele entendeu, agora sei. Então, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Igreja reunida agora, sejam fortalecidos no poder de Deus. Bendito seja o Senhor. Diferente de quem pediu que o Senhor se apartasse, que o Senhor se retirasse, porque agora temos certeza, irmãos, estamos aqui num punhadinho de irmãos. Mas este punhadinho reunido na comunhão, há milhares agora reunidos, olhando, quem sabe alguns até com as mãos levantadas. Ah, Senhor, me ajude, receba agora o poder de Deus que está descendo sobre a humanidade. Ó povo de Deus, sirva a Deus com alegria. Santo é o Senhor. É bondade de Deus, irmãos. O Senhor está amando o seu povo, porque está vendo que apesar das dores, dos sofrimentos, das tristezas e angústias, falta de perspectiva, não há mais horizonte. Olha, vê montanha ou vê abismo. Não há saída, não há esperança, mas Cristo é a esperança, e hoje ela se renova para conosco. Santo é o Senhor que nos ama muito. Então, queridos irmãos, se alguém está aqui hoje, e no decorrer da tua peregrinação, o teu barco tem hora que parece que vai naufragar, receba agora a resposta que vem do trono da graça de Deus. Não haverá naufrágio na tua vida espiritual. Haverá motivo de você cantar. E se você puder agora cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, glorifica o teu Deus que te ama, igreja. Deus seja louvado.